Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um ProspectCast. Eu sou o Rafael Kutaiti, estou aqui com meu parceiro Alexandre Pedrosa. Boa tarde, Rafa. Mais um? Bora lá. Bora, Ale. Bacana. Episódio 182, Ale. 182 vezes eu sentei aqui na cadeirinha de aluno. Sei que vou aprender muito com o convidado aqui. Preciso fazer um agradecimento especial pro Alan, né, lá da Bajaj, meu mentor, meu amigo, pela indicação. Então, culpa sua, viu, Alan? De tudo isso que está acontecendo aqui. Você que me tirou lá de vendedor para começar essa história. Tamo junto. Tem que marcar a próxima edição com ele, né, Pedro? Já faz tempo, né, cara? Legal. E hoje estou recebendo aqui no episódio 182, Valdir Ferreira, Managing Director da Bajaj do Brasil. Cara, muito obrigado pela participação. Prazer te receber aqui no nosso podcast, meu amigo. Prazer, Rafael. Prazer, Pedrosa. Uma alegria para mim poder estar aqui hoje e falar um pouquinho da Bajaj aí para a audiência de vocês. Legal. Também agradecer ao Alan, mandar um abraço, Alan. Obrigado aí por ter nos conectado, né? Entre a conexão e o dia de hoje, a gente já conversou bastante. Foi muito bom aí conhecer o Rafael, conhecer a empresa e a trajetória dele. Ele me contou um pouco aí da sua responsabilidade nessa história. Muito isso bom, aí. Valeu. Bacana. E a galera que não segue ainda, né? Arroba Bajaj do Brasil no Instagram? Arroba Bajaj do Brasil, Instagram, YouTube, Facebook. Nos sigam nas redes sociais, se eu não estou enganado, olhamos hoje cedo o número, acho que 183 mil seguidores já no Instagram da Bajaj. A gente que vem bacana. num ritmo muito bom e com um nível de engajamento, de interação com a marca muito legal. Que legal, e a marca está crescendo, né? Fiquei sabendo agora nos bastidores aqui que já atingimos 50 lojas, é isso, pelo Brasil? 50 concessionárias, falando para os nossos clientes aí, a gente vai falar um pouco desses números ao longo da conversa, mas já são 50 lojas, a gente tem mais de 34 mil clientes rodando com Bajaj no Brasil todo em apenas 2 anos e 9 meses de operação. 2 anos e 9 meses. Parabéns, fantástico. É isso aí. E hoje a gente vai contar aqui a história da Bajaj no mundo e no Brasil, né? Desafios, estratégias e o futuro do mercado de duas rodas, que é promissor. A gente vem crescendo muito o mercado de duas rodas. A gente começou com 4 rodas ali, mas hoje, né, a gente tem aí grandes parceiros e a gente vê ali uma grande oportunidade. A gente gosta muito de treinar, dar treinamento aí para duas rodas ali, né? E queria que você falasse um pouquinho dessa história. Fica à vontade aí para contar a sua trajetória. Um prazer mais uma vez aí. Fica à vontade, meu querido. Legal. Eu começar falando um pouquinho da minha história rapidamente. Eu tenho 49 anos, sou nascido no Rio de Janeiro e minha graduação, né, minha formação acadêmica foi sempre administração, depois especialização em marketing, gestão de concessionários, fiz um MBA em gestão de concessionárias, mas comecei como estagiário da General Motors. Que legal! 29 anos atrás, estagiário da GM, lá no regional da GM em Brasília. Fui efetivado, estagiário de pós-vendas, atendi muito cliente no início da minha carreira, fui efetivado. Trabalhava no saque regional, atendendo cliente, já com problema, né, no seu carro. E depois dali tive uma oportunidade, no início de 2000, de ser transferido para São Paulo para atuar em desenvolvimento de rede. E aí, se eu pegar de 2000 até agora, 2025, a minha trajetória ela foi 15 anos sempre em área comercial, gerente nacional de vendas, diretor comercial, gerente de expansão de rede de marcas como GM, Toyota e Peugeot no Brasil. Então, minha trajetória foram 15 anos no automóvel. Então sua escola também é 4 rodas, então, GM, e eu também, a minha escola é GM também, então já me identifiquei aí. Uma super marca, super empresa, gosto bastante, tenho bons amigos lá até hoje. E aí, há 14 anos atrás, fui para o universo de duas rodas, né? E aí, especialmente nos últimos 10, 11 anos, eu tenho atuado como executivo número 1 de 3 empresas no Brasil. Primeiro, atuei na Triumph por cerca de 5 anos, a Harley Davidson no Brasil, onde tive algumas posições em desenvolvimento de rede comercial e, por último, como o Managing Director da América Latina. E há 5 anos atrás, depois de umas ligações de headhunter e tal, eu acabei chegando até a Bajaj e a gente começou a desenhar essa história da Bajaj no Brasil, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Mas, legal. Se vocês me permitirem falar um pouco sobre a história da Bajaj no mundo, né? A gente é um ilustre desconhecido, não tanto quanto há 3 anos atrás. A cada dia a gente vem fazendo bastante esforço para que a Bajaj tenha realmente uma notoriedade maior no mercado brasileiro, mas é uma empresa de 80 anos. É uma empresa familiar. Então, nossa, eu não tinha nem noção. Achei que era totalmente recente. Você vê que as pessoas não têm ideia, né? Não tem ideia. É uma empresa que surgiu
no final do ano de 1945. Então, estamos fazendo 80 anos agora, daqui a 45, 50 dias. Legal. E Bajaj é o sobrenome da família. Então, é uma empresa família. que é listada em bolsa na Índia, a Bajaj Auto Limited, a qual é dona da Bajaj do Brasil. Nós somos uma subsidiária da matriz. Que nasceu na Índia. Nascida na Índia. Legal. E o grupo Bajaj é um grupo hoje com mais de 36 mil funcionários. Tem cerca de 30 empresas, das quais 11 acho que listadas em bolsa, tem financeira, tem uma série de empresas. A Bajaj hoje é uma das montadoras, em muitos momentos, aí, a mais valiosa do mundo no mercado de duas rodas. Hoje Que tem um legal. valor de mercado, se a gente acessar hoje, aí, acho que mais de 30 bilhões de dólares o valor de mercado da Bajaj. Caraca. Então é uma grande potência presente no dia de hoje em 106 países. Quantas funcionárias no mundo? No Às mundo vezes, todo, uma boa, ó. 50 só aqui. Se fizer Imagina, uma hein? média aí de umas 200 lojas por países, eu vou chutar que a gente tem mais de 20, 25 mil pontos de venda ao redor do mundo, com certeza. E aí a gente começou a história da Bajaj quando ela inicia. Ela inicia montando scooters, gasolina, lá atrás, na década de 60. Depois a Bajaj teve diversas parcerias, uma delas com a própria Kawasaki. E nesse momento a Bajaj sai do scooter e aprende mais sobre a motocicleta e também migra, né, a sua produção, diversifica para a motocicleta, e a partir daí vem expandindo. Hoje são 5 plantas na Índia, 106 países atendidos, com um portfólio aí de aproximadamente 30 produtos, desde um scooter elétrico, que é a Shitak, cujo nome é o mesmo nome da scooter motor a combustão da nossa década de 60. A gente reviveu o nome aí há 3 anos atrás para lançar scooter elétrico. A Bajaj é uma das grandes fabricantes de tuk-tuk, líder também mundial. A gente hoje tem nosso line-up de tuk-tuk todo elétrico lá na Índia legal, também, muito bacana, e diversos países da América Latina. O Brasil é o último Indonésia país. tem bastante tuk-tuk também. Indonésia Que bastante. eu fui pra lá algumas vezes e eu lembro que era assim, tomado. Muito tuk-tuk, e é um país onde a Bajaj tem uma boa presença. E o mercado de duas rodas na Indonésia É fantástico, né? fortíssimo, é um dos maiores do mundo. Acho que Eu é nunca top tinha andado de 5. moto na minha vida e eu andei na Indonésia. Andou uma lá, vez, pegou lá. um scooterzinho. Vai devagarzinho, porque você vai eu já sou acelerado com carro, se eu pegar a moto não vai dar certo, entendeu, Valdir? Aí eu verdade. achei melhor não... Não, Mas que legal. Tem que curtir a jornada. Então, Bacana. Falei de tuk-tuk, falei do scooter elétrico. A gente, no ano passado, a Bajaj lançou um produto a gás. A gente tem uma motocicleta que é a Freedom, Gás? a gás. Nunca tinha ouvido falar. E também está indo super bem lá na Índia. Então, assim, é uma legal. empresa bastante de vanguarda também, né? A Bajaj é conhecida no mercado indiano pelo seu alto investimento na área de pesquisa e desenvolvimento. Legal. É a empresa, dentre as marcas indianas, que tem reconhecidamente a estrutura de engenharia e pesquisa e desenvolvimento das mais robustas. Lá são mais de 1.500 engenheiros, um prédio exclusivo de engenharia, Legal. acesso restrito, assim, muito legal. E a experiência tem sido muito bacana, poder trazer esses 80 anos de história Legal. para começar uma história aqui no Brasil, Que bacana. que tem apenas 2 anos e 9 meses. E o que é legal, Brasil, o último país da América Latina que faltava. Bajaj, se eu pegar do México, Já tem de todo... México, México toda a pra- América Central, pra baixo. Colômbia, Paraguai, a gente tem, inclusive Venezuela e também o Brasil. A gente está presente em toda a América Latina. Hoje, a gente vende, tirando o Brasil, algo em torno de 37, 40 mil motos mês, só na América Latina. Que só na legal, América Latina. cara. Nossa, eu não tinha ideia do tamanho da empresa. é né? uma De verdade. empresa. E o que é muito bacana é que você tá nessa história desde antes dela entrar aqui. Você falou que tá há 5 anos, né? Exatamente. E você, implantada, ela tá 2 anos, vai fazer 3 anos aqui. Exatamente. Quais que foram os maiores desafios aí? Porque, poxa, você pega uma marca que ninguém não tinha a visibilidade aqui no Brasil, e você chegou bem antes, preparou a casa, imagino, para depois fazer esse lançamento. Quais que foram os principais desafios aí muito para você? bom. Porque é muito competitivo aqui, né? Tem muitas marcas fortes. E aí, Muito, o que você muito. acha que foi mais... Eu tenho clareza da resposta para te dar, mas você captou aí a nuance do tempo. Eu fui contratado, meu processo de seleção foi todo feito remotamente. Foram 6 entrevistas, tudo por Teams. Perfeito. Com a Com Índia. o pessoal da Índia, imagino. Primeiro com os Red Hunters aqui, Red Hunter na Índia, depois
o CHRO da Bajaj lá na Índia, o meu chefe atual, o Sr. Rakesh, que é o diretor executivo da empresa, e com o próprio Rajiv Bajaj. Foi tudo remoto e fui contratado, fechamos em maio de 20, eu comecei em agosto de 20, no pico da pandemia. Então a primeira coisa foi, Você pegou? vocês têm certeza que vocês vão Vocês ainda vão continuar fazer com esse pensamento? mesmo nesse momento da pandemia? Aí eu recebi uma resposta do Rajiv Bajaj, quer dizer, é uma empresa listada em bolsa, mas ele é o Managing Director da empresa no mundo, é o sobrenome dele, da família dele que está ali. Apesar de ser listado em bolsa, a Bajaj tem o controle e a gestão. Ele é o executivo número 1, mas tem um board de gestão completamente profissional. E ele falou, Valdir, a gente vai em frente, a gente está decidido, é a nossa hora de Brasil. Independente do que aconteça na pandemia, a empresa está aqui hoje, e aí eram 75 anos de história. Quem me trouxe até aqui, quem nos trouxe até aqui foi o esforço conjunto dos colaboradores da Bajaj. É a hora da gente retribuir. Se eu tiver que ficar um ano sem produzir moto, sem vender moto, eu consigo atravessar e nós vamos atravessar e não vamos mexer na estrutura e vamos continuar honrando. Que legal, Tastor. Isso é importante então, assim, para o consumidor final. Desculpa te interromper, porque às vezes é uma marca que não tem. Desculpa eu, que o consumidor não conhece tanto, mas não tem ideia do tamanho da estrutura. E olha o que você falou, isso é uma informação importante. Vocês têm fôlego para manter um ano sem produzir moto e manter a estrutura. Isso é algo importante, porque. Pô, é um bem, é um patrimônio, né? Então, eu tô impressionado com o tamanho, né? Da operação, assim. E agora eu entendi porque que o Alan é um cara que eu tenho uma grande admiração, super inteligente, super inovador. Agora eu entendi porque é visionário, isso que eu ia falar, por isso que ele foi. Que legal, que bacana. Ele estava junto lá na Harley, foi um dos primeiros grupos que eu conversei quando vim para a Bajaj. Ele falou: não, tenho total interesse, estou dentro nessa. E aí, topei o desafio. Comecei em agosto de 2020, levei 1 ano e 10 meses. No final, mostro para vocês a foto, trabalhando de casa, conectando diariamente com a Índia, praticamente 6, 7 dias por semana. E tentando colocar o projeto no papel, né? O Sr. Rakesh falava para mim, Valdir, Brasil é um quadro branco, white canvas, eu não me esqueço das palavras dele, vamos colocar no papel. E aí eu trago para a resposta dos principais desafios, né? A Bajaj, ela tem uma característica. Hoje são cerca de 5 milhões de motos ano. O ano passado deu 4 milhões e 800 mil, um faturamento de 5 bi, só o negócio Bajaj alto, né? O negócio de motocicletas. A Bajaj hoje, cerca de metade desse faturamento de volume vem do mercado doméstico da Índia, a outra metade é exportação. Como eu falei, a gente está presente em 106 países. A característica principal do nosso negócio, a Bajaj trabalha com um modelo de nomear distribuidores nos países. Então, se você vai aqui até a Argentina, você vai achar o grupo Corven, você vai até a Colômbia, você vai achar o grupo Uma, América Central, na Venezuela. Você vai no México, você vai achar o grupo Motodrive. O que acontece? A gente faz uma analogia, né? Aqui no mercado brasileiro tivemos, tanto em carro como em moto, muitos distribuidores, até que as montadoras de fato assumissem as matrizes e nomeassem subsidiárias aqui no Brasil. Perfeito. Então, minha primeira discussão, primeiro item que eu coloquei no papel para desenhar o projeto para a Índia foi: se a gente vier num formato de distribuidor para o Brasil, acho que a gente vem muito mais frágil. Por quê? Um mercado maduro, um mercado em crescimento, mas ainda um mercado com muita oportunidade. Potencial. Né? Você vê, e a pandemia ali a gente nem imaginava o desdobramento dela como mais oportunidade ainda para sair do transporte público. A gente tem o desafio do tempo, o trânsito, você ter autonomia. Uma moto, um scooter permite o cliente se deslocar. Salvar tempo do dia dele, isso é qualidade de vida numa grande cidade como a gente vive aqui em São Paulo. E depois do advento da pandemia, a coisa da saúde, eu não precisar estar numa aglomeração, num ônibus, né, num trem, num metrô lotado. Acabou virando mais oportunidade para a gente. Então, eu dizia, a gente vem para brigar no mercado que 2 marcas japonesas estão aí há mais de 50 anos, com fábrica local, com 95% do mercado. É muito mais fácil você desmontar uma argumentação de vendas. Eu estou considerando uma Bajaj. Não, você não está Bajaj, você está
A Bajaj não está aqui, é um não distribuidor. Não fabrica. N outros já vieram, já foram embora, depois você fica na mão Sim. com temas de peças, com tema de pós-vendas. Falei, primeira grande decisão, acho que a gente precisa montar uma subsidiária da Bajaj do Brasil. Para ter condição, no médio e longo prazo, de realmente ocupar um papel expressivo aqui. E o segundo tema, aí baseado na minha experiência anterior nas duas marcas que trabalhei antes, que foram a Harley Davidson e a Triumph, uma manufatura própria. Eu acho também um fator-chave de sucesso. E desenhamos o projeto todo em cima disso. Tivemos a primeira reunião de board ali em 2021, e aí foi mais ou menos assim, ó, Valdir, você ganhou uma batalha, você ganhou uma briga, mas a segunda a gente vai levar ainda algum tempo. E qual foi a decisão? Vamos montar uma subsidiária da Bajaj no Brasil, mas no primeiro momento, e aí hoje eu agradeço porque eles entenderam a minha visão e vocês vão entender já, mas ao mesmo tempo hoje eu consigo entender por que eles insistiram nisso. Mas para que a gente possa focar no que a Bajaj chama claramente assim, vendas, marketing, pós-vendas, rede de concessionários, front-end, né? Linha de frente que está interagindo com o cliente, com o mercado. E o back-end, a parte de compras, manufatura, engenharia, desenvolvimento. Vamos focar no front-end. Então, vamos montar a subsidiária. Você foca em montar uma boa equipe, você foca em montar uma boa rede. Vamos entender o consumidor, vamos acompanhar de perto o cliente, para que a gente consiga oferecer para o mercado brasileiro o produto mais adequado para a realidade do Brasil. Adaptado. E nesse momento, para a gente não ter que se preocupar com manufatura, vamos definir um parceiro de manufatura. Aí, então, legal, subsidiária, parceiro de manufatura. Aí começa a definir teus parceiros, teus fornecedores. Participei desde escrever o contrato social da Bajaj do Brasil. Eu e um advogado. Escrevemos os quinais da Bajaj no Brasil. Eu discuti cada KNAI com o advogado e com o corpo jurídico e financeiro lá na Índia. Então, assim, uma experiência que eu não tinha tido nos meus 25 anos, 24 anos anteriores. E dá pra ver, desculpa, o brilho que você tem no olho, assim, a paixão que você tem, parece que acho que deve correr no seu sangue, assim, o projeto, sangue da Bajaj, assim, sabe? Desde o dia zero, a gente já está no nosso segundo escritório que legal. Hoje, mas eu brinco que é o terceiro, porque o primeiro foi na minha casa, num quartinho bem apertado, eu vou mostrar para vocês. Nossa, e aí a gente foi fazer um bid, conversamos com, exceto as líderes de mercado, conversei com todas as fábricas lá em Manaus, avançamos algumas etapas com alguns interessados e no final acabamos fechando a parceria com a Dafra. Para a Dafra, com bastante experiência já na montagem, na manufatura para N marcas, né, como Ducati, KTM, montou para BMW durante 8 anos, além da própria marca Dafra, hoje monta para Royal Enfield, quer dizer, é um grupo com bastante experiência em manufatura, então até um agradecimento aí, Creso, Marcelo, Moisés, toda a diretoria da Dafra, eles nos apoiaram bastante para que a gente pudesse lançar a marca em 14 de dezembro de 2022. Aí surge a Bajaj do Brasil, com 3 modelos, uma Dominar 160, uma Dominar 200 e uma Dominar 400, montadas pela Dafra. E no dia seguinte, no dia 15 de dezembro de 22, a gente inaugura 5 concessionárias simultaneamente. A VEG, lá na Barra Funda, a gente inaugura a Amarelo em Santo André, a Triple na Santo Amaro, a Rota B em Jundiaí e uma outra unidade da Triple na região metropolitana de Campinas, em Souzas. Legal. E a gente começa a operação, basicamente 15 dias de 2022, emplacamos ali as primeiras 30, 40 motos. Então, a nossa história robusta, de fato, ela começa no ano de 2023. E aí, coisas curiosas acontecem. Porque quando a Índia falou, vamos subsidiar e vamos definir um parceiro de manufatura, a ideia original era trabalhar os primeiros 3 anos com parceiro de manufatura. E depois? Para depois você preparar a tua própria fábrica. Tá bom. E a gente focar no cliente, na rede, na montagem da equipe. Aí, quando chega ali ao longo de 2022, eu começo a fazer a montagem da equipe da Bajaj do Brasil. Aí, até também mandar um abraço para o meu time aí de liderança. Fábio se juntou a gente para cuidar de vendas e rede. Veio um expatriado para nos ajudar em pós-vendas e ajudar
na parte de homologação, implantação da operação de peças, que é o Sudir, que ficou 2 anos e meio aqui com a gente. O Sudir nos ajudou muito, tem 30 anos de experiência de Bajaj. E aí, no meio do ano de 22, o João, que é o nosso CFO, se junta a nós. E mais perto do lançamento, a Jaqueline, né, a nossa CMO, aí, veio para o time da Bajaj do Brasil 1 mês antes do lançamento da marca. Falei, Jaqueline, você está vindo a bordo, você tem já uma missão, tem data marcada aí para o lançamento da marca. A gente lança a marca, a gente fez um baita evento bacana, uma grande coletiva de imprensa lá no Palácio Tangará, e a marca foi muito bem recebida. O que aconteceu? A Manaus tem uma particularidade. Qualquer fabricante, qualquer CNPJ tem uma limitação de 20 mil chassis importados para você trazer de qualquer lugar do mundo e poder montar lá. A partir de 20.001 unidades, você tem 2 hipóteses. Você vai pagar os impostos cheios. Por que está todo mundo em Manaus? Você tem isenção de impostos federais, estaduais e municipais. Você tem que colocar no papel um projeto, submeter para aprovação dos órgãos federais, dos órgãos estaduais e municipais, e aí você obtém os incentivos para a marca. Só que mesmo a Dafra montando para a gente, não é que a Dafra tem uma cota de 20 mil para a Bajaj, uma cota de 20 mil para a Dafra, uma cota de 20 mil, 20 mil para o CNPJ deles. Tá, e aí ele tem que alocar esse volume, eu estou falando de motos abaixo de 450 cilindradas. E naquele momento a Dafra poderia nos dar algo em torno de 6 a 7.500 unidades ano. A gente começa, primeiro mês ali você vende 300 motos, segundo mês você vai para 400 motos, o número crescendo, só que uma particularidade, especialmente a Dominar 400, que é o nosso produto top de linha, carro-chefe, até hoje no acumulado 54, 55% das vendas. Mais da metade. A gente começa a ter uma fila de espera que não para de crescer, mês a mês. Fila de espera, a gente começa a gerenciar a fila de espera, Jaqueline desenhar forma da gente manter o cliente da fila aquecido, a gente se comunicar com ele periodicamente e a gente não conseguia aumentar o volume de produção. Então, muito rapidamente, vou insistir na linha do tempo, lançamos a marca em dezembro de 22, quando deu abril de 22, abril de 23, a gente já começa umas discussões internas, eu vou para a Índia e a gente, em julho de 23, anuncia para os investidores, para os acionistas lá na Índia, e no dia 1º de agosto de 2023, se você der um Google aí, você vai achar que a Bajaj solta um release, nós soltamos um release aqui no Brasil, dizendo 1º de agosto. A gente está falando aí de nem 8 meses da nossa operação. Bajaj toma decisão e formaliza o investimento na sua própria fábrica no Brasil. Caramba, 8 meses depois. 1º de agosto de 23. Acelerado o ritmo, hein? Acelerado o ritmo. Que legal. A gente vende 4.000 motos no varejo ao longo do ano de 2023. E no dia 24 ou 25 de junho de 2024, que a gente anunciou 1º de agosto. Um ano quase depois. 10 meses e pouco quase depois, menos de um ano depois, nós estávamos ligando a chave, produzindo a primeira Bajaj na nossa própria fábrica em Manaus. Primeira fábrica da Bajaj. Fábrica e aí própria. Com a Dafra, aí encerrou. Encerramos, fizemos uma transição com a Dafra. A Dafra montou para a gente por cerca de 1 ano e meio, né? Porque ele começou a montar um pouco antes do lançamento. Foram super parceiros, assim, para que não houvesse falta de produto e a gente pudesse fazer a transição. Terminamos o primeiro ano com 10 lojas, terminamos o segundo ano com perto de 30 lojas, 29 ou 30. E hoje, né, a gente está durante o 3º ano da operação, 2 anos e 9 meses, já chegamos a 50 lojas, lançamos 2 novos produtos na nossa própria fábrica, a gente acrescentou ao portfólio uma Dominar 250, atualizamos a geração da Dominar 160 e Dominar 200 para Dominar NS 160 e NS 200, com uma série de novos atributos na especificação do produto. São 5 modelos atualmente. E agora em junho, 10, 11 e 12 de junho, lançamos a Pulsar 150. Introduzimos uma segunda marca, então além da marca Dominar, temos a marca Pulsar. E 5 modelos. E certamente, quando esse podcast for para o ar, eu imagino que a gente já tenha apresentado uma grande novidade para o mercado, o 6º modelo da marca. Não posso falar não pode dar spoiler, nome, né? Porque a gente não sabe exatamente o dia, mas
eu posso dizer o seguinte. Pode dar uma dica? A Bajaj mais esperada pelos clientes desde que a gente começou. Que legal. A quantidade de interações e solicitações desse Então, produto. para quem já é fã da marca, já é cliente, fica na expectativa aí que vem novidade Quando sair o podcast, em breve provavelmente. aí, né? Que legal. Com certeza. Deixa o convite aí para todo mundo que está nos acompanhando. Você que já conhece a marca, vá para uma das nossas concessionárias, vá conhecer os produtos, vá experimentar. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com isso. Muito E quem ainda não ouviu falar, está tendo uma das primeiras interações, dê uma oportunidade, né? A gente fala muito do Reimagine Your Ride, é como a gente assina, reinvente seus caminhos. E o reinventar os seus caminhos, o que a Bajaj tem procurado oferecer para o mercado brasileiro de diferente? É isso que eu ia te perguntar. Né? Qual que é a diferença o que você pode falar aí de diferente da Bajaj para as outras marcas aí no Brasil? Exatamente essa pergunta que eu estava aqui no gatilho. Excelente você me dar a oportunidade de falar, porque não é fácil você entrar com uma marca nova no mercado brasileiro. Grande Hoje desafio, a Bajaj já é a 7ª marca, eu imagino que a gente... Eu queria em falar breve- isso de share, depois queria que você falasse do Ok, share também, mas depois você fala. A gente tem potencial, acho que muito rapidamente, para se tornar a 5ª marca, mas a gente tem ambição para muito mais. A Bajaj entra no mercado para ficar, para um projeto de longo prazo. E qual é a proposta? Né? Muita gente pensa no carro chinês, na moto indiana, é o mais barato. Não, eu hoje, inclusive, sou cliente de carro chinês, estou muito satisfeito. E o modelo de negócio ele é muito parecido. O que a gente oferece no Reimagine Your Ride? É um pacote de atributos. Primeiro, um spec de produto mais completo do que todos os principais concorrentes naquele segmento. Então, nós lançamos a nossa marca aqui, todos os nossos produtos com ABS. Não, numa moto 160 cilindradas, não é o que você tem de prateleira na concorrência. Você tem outros mecanismos de frenagem, a legislação brasileira te permite. Outros tipos de mecanismo que são oferecidos no mercado. Mas a ABS é exclusivo. ABS, nós viemos em toda a linha Todas desde o primeiro dia. O que segurança, aconteceu? já é segurança a mais, né? Isso está dentro da nossa proposta de valor. O que aconteceu? A concorrência também veio se atualizando. Eu falo, não posso deixar. As minhas de entrada vão ter também. Vão ter ABS. Então, ao longo do tá tempo, todo mundo vem se movimentando nesse sentido. Nós viemos Legal. com suspensão invertida em toda a linha. Também não é comum, se você pegar a suspensão de umas motos 150, 160 cilindradas, a suspensão tradicional, quer dizer, a bengala ali mais fina na parte superior, a suspensão invertida é mais segurança, é mais conforto na pilotagem, menor trepidação, você com menos vibração, você consegue suportar mais horas de pilotagem numa posição melhor. Então, trazer produtos completos, trazer tecnologia por um preço tentando ser o mais justo do mercado, não o mais barato. Tanto que se você olhar hoje nosso posicionamento de preço, não necessariamente nós somos os mais baratos em todos os segmentos, Mas pelo que vocês oferecem, mas a vale gente muito mais a entrega pena. muito mais. A gente entrega muito mais e eu acho que a tradução disso, o sucesso da Dominar 400. Hoje, um produto que a gente comercializa por R$ 26.500, você vai encontrar produtos, às vezes, 250, 300 cilindradas da concorrência. A gente entrega um produto 400 cilindradas, muito mais completo, com nível de equipamento, protetor de mão, protetor de motor, uma bolha alta, você tem USB, um painel digital duplo com uma quantidade de informação de navegação para o usuário fabulosa. Então, essa tem sido a proposição de valor da marca desde que a gente chegou. E o que é legal, a gente faz muita clínica também, a gente conversa muito com o cliente que comprou. Por que comprou? Porque foi um dos primeiros. O que motivou ele a tomar essa decisão? E também com quem não comprou. Não comprou porque ainda não conhece, não ouviu falar. Quais são os motivos que... Ou ouviu falar e mesmo assim ainda não se sente confortável. E isso ajuda a direcionar. E quem tem, como foi a experiência, por que tá bom, o que tá ruim pra você... Cara, é fantástico essa pesquisa. A história dele é muito bacana. E pelo que você tá dizendo, né? Por toda a história que você tá contando, eu acredito que a pesquisa é algo que vocês investem bastante. Dados, porque né? Bastante. Você colocou aqui que em pouco tempo vocês pegaram uma moto que já existia e aperfeiçoaram ela. E aperfeiçoamos E ela. esse aperfeiçoamento eu imagino que tenha vindo através de pesquisa, né? Com certeza. Perfeitamente. Legal. Vou dar um exemplo apenas, a Dominar 160, geração anterior para a NS atual. Só para falar de
de um painel digital. A gente disponibilizou um aplicativo Bajaj Ride Connect. Você pode espelhar teu celular, tem USB, você ter aí os aplicativos de navegação, um conjunto ótico totalmente em LED. Além da parte estética e segurança, porque você amplia, né, a área iluminada e você consegue antecipar um buraco, uma questão de algum objeto na pista. E então é isso que a gente tem tentado oferecer. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, os diferenciais de tecnologia e segurança que vocês têm um foco nisso, pelo que eu entendi, é algo que vocês... Em toda a nossa linha. Inovação também. Produto completo, ABS, o conjunto ótico em LED, painel digital, a gente com o Bajaj Ride Connect, a gente com o USB oferecendo na nossa linha, porque a gente entende que é por aí o caminho, não é dar desconto, não é vender moto mais barata. Legal. A gente quer ser percebido como uma marca que entrega valor para o consumidor. Vocês têm consórcio ou financiamento estruturado para aquisição? Temos Bajaj, porque dá vontade de adquirir. Eu ia falar exatamente isso. Eu sempre tive uma restrição com moto pelo meu perfil mesmo, que eu sempre acelerei carro, eu tenho 2 filhos, né? Um beijo pra minha esposa, pra dele. Eu falei, não, moto eu não vou nem mexer. Uma vez o Alan, na concessionária de carro, falou assim, ó, tem uma moto ali do meu pai, coloca ali. Eu falei, eu não sei ligar. Ele falou, não, tu pediu pra você colocar a moto ali. Eu falei, eu não sei ligar a moto. Mas pelo que você tá falando aqui, vocês têm grandes diferenciais. E é o que o Alexandre falou, né? Dá uma vontade de adquirir. Com entusiasmo, legal. Eu queria... Mas, ó, você anda de moto, Alexandre? Não tenho moto, tenho carro. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tirei minha habilitação 38 para 39 anos. Eu estava na Harley Davidson e tirei porque fui participar do primeiro evento com a imprensa, vi aquele ride, a gente estava na Serra Gaúcha, todo mundo saindo para rodar Gramado, Bento, e eu tive que ir no carro de apoio. Eu falei assim, pô, não é possível. Estou trabalhando com esse negócio, eu preciso aprender a andar de moto. Sim. Legal. Aprendi a andar de moto, tirei minha habilitação, agradecer ao amigo Pablo, nosso parceiro lá na ROX. Tirar a habilitação é uma etapa, aprender a andar de moto é outra. E aí foi o Pablo quem me ensinou literalmente, o time dele, a andar de moto. Que legal. E aí você vê, eu tô com 49 anos, eu tirei minha habilitação há 10, 11 anos atrás. Desde então virei um usuário, não sou o heavy user de todo dia, né? Também tenho filho pequeno, deixo na escola, acaba usando mais carro no dia a dia. Mas eu sou aquele cara do final de semana, de sair no sábado, no domingo, um grupo de amigos pequenos e tomar um café da manhã. Hoje tem uma Dominar 400 preta, né? O nosso grande produto aí, carro-chefe de vendas. Então, algo que eu, sim, estimulo. Que legal. E tem consórcio, tem essa forma... E a tua pergunta do consórcio de financiamento. A gente tem uma parceria formal de financiamento com o Banco Santander. Legal. Campanhas... inclusive, a gente tem uma campanha vigente desde o mês passado, esse mês também, chamada One Stop Shop. Certamente, quando for para o ar, a nossa intenção é manter até o final do ano, onde a gente está oferecendo um nível de aprovação maior e taxas menores. Você consegue achar taxas a partir de 1,39% ao mês. Uma taxa de 1,39% ao mês hoje, com uma Selic a 15%, é uma taxa super agressiva para o mercado de motocicletas. Praticamente. E hoje a gente tem aí metade do nosso volume de vendas no consórcio. Através do financiamento. Banco. Através do financiamento. No consórcio vocês têm próprio? Como funciona? E a gente lançou há 1 ano e 2 meses atrás, com também um outro parceiro, a Âncora, que é uma das grandes administradoras de consórcio do país. A gente tem 14 meses de operação, já comercializamos aí mais de 9.500, devemos estar hoje com cerca de 10 mil consórcios vendidos em um ano. E o consórcio é aquilo, né? Não aprova o crédito. Você não consegue fazer a compra imediata. Vocês dão uma outra opção. Você planeja num país com esse cenário, com taxa de juros alta, o consórcio se torna uma ferramenta bem importante. Então, hoje, 50 lojas presentes em 22 estados, financiamento de varejo à disposição aí com o Santander, não consegue fazer a compra hoje. Planeja a sua compra, ou mesmo, a gente vende muito, o cliente que compra uma 160, uma 200, uma carta de crédito para ele, para que daqui a algum tempo ele possa já fazer o upgrade e permanecer na marca. Então a gente tem procurado estar presente e oferecer todas as possibilidades para o nosso consumidor. Baita experiência o cliente vai ter.
Sensacional, Valdir. Nossa, eu quero agradecer o Alan mais uma vez. Agora eu entendi, porque ele insistiu que eu tinha que conhecer o Valdir, tinha que chamar ele. Não, você tem que chamar o Valdir lá. Agora eu entendi, viu, Alan? Cara, impressionante a tua visão de negócio, como você analisa cada pilar, né, com dados para tomar decisões e estar à frente. Não é para toa que vocês estão crescendo. Então, acho que. Qual que é o nome lá do presidente da Bajaj? Você falou? O senhor Rajiv O Bajaj. Rajiv Bajaj, acho que ele acertou aqui na contratação. na aqui, mosca. Parabéns para ele ali. Não sei se foi o Red Hunter que achou, mas foi ele, encaixou, né, Valdir? O senhor Rakesh. Isso, senhor Raquel, parabéns, acertou. Assim, impressionante. Dá pra ver que você, cara, tem pensamento de dono, tem visão assim. E eu queria saber, quais são os planos da Bajaj para os próximos anos, assim, no Brasil? Continua essa expansão, novos produtos? O que vem pela frente aí? Deixa eu contar para você. Eu tô aqui hoje, exatamente uma semana depois, semana passada, estava com todo o time de liderança da Bajaj em Manaus. A gente levou um grupo de 22 jornalistas e influenciadores. Aí eu vou continuar um pouquinho a sequência da história. Boa. Porque isso vai me dar a base para falar do futuro, Perfeito. né? Eu acho que parte do futuro já começou a acontecer. Perfeito. Vou voltar naquele tempo. 8 meses depois do início, anunciamos uma fábrica. 1 ano e meio depois do início, essa fábrica inaugura, 25 de junho de 24. E na semana passada, no dia 10, 11, 12 ali de setembro de 25, então 1 ano e 2 meses depois da nossa própria fábrica, a Bajaj convidou esse grupo para celebrar 1 ano da fábrica lá em Manaus. E durante a cerimônia de celebração de 1 ano, nós soltamos um vídeo no telão e anunciamos a expansão da fábrica, que nasceu com uma capacidade produtiva de 20 mil unidades. Aumentamos ela, ampliamos para cerca de 50 mil motos ano, a nossa capacidade hoje. Mas para fazer isso, vocês lembram que lá no início eu falei que a gente tem uma limitação de 20 mil chassis importados? Sim. A partir de 20.001 chassis, motos montadas, você precisa fazer solda e pintura de chassi no Brasil. E a solda e pintura de chassi... Isso para incentivar aqui... Para incentivar a indústria local, para incentivar a Zona Franca. Não é algo simples. Eu diria que é mais complexa a operação de solda e de pintura do que a própria fábrica. Porque a fábrica, você tem 2 linhas, uma linha de motores, uma linha principal, você recebe a moto desmontada, e aí é treinamento, processo, e depois aquilo, repetição, você tem a moto pronta. Até 20 mil motos, ok. Aí a partir da 20.001, a gente imagina que em junho de 24 a gente inaugura a fábrica. Logo que inaugura a fábrica, já começamos as discussões com a matriz, aprovamos o investimento. A Bajaj inaugurou na semana passada, tá na nossa rede social aí, a linha de solda e pintura da Bajaj no Brasil, com 2 parceiros, a Bend Steel na soldagem e a Galva System na pintura. E a partir de hoje, né, a gente não tem mais limitação de volume. Se o mercado demandar 40 mil, a Bajaj pode montar 40 mil. Se demandar 50 mil, a gente pode montar 50 mil. E aí, naturalmente, com um line-up reduzido, limitado, você não consegue ter uma ambição de ir muito além disso. Sim. Aí você precisa aumentar mais o produtos, portfólio, aumentar a tua oferta de produto e aumentar a tua rede de concessionárias. Mas eu ouvi de um jornalista semana passada e eu usei esse termo em várias das entrevistas que a gente fez. A gente foi apenas a 5ª marca no Brasil a furar a bolha. Apenas 4 outras marcas no Brasil soldam chassi no Brasil. Em motocicletas. Em motocicletas. A Bajaj é apenas a 5ª marca. Só que das 5... nós não temos nem 3 anos de vida. Isso que eu ia falar, As demais aí tem marca com 5, 20, 50, 55 anos no Brasil. Nós somos apenas a 5ª marca. Então, isso me dá a base para responder a tua pergunta, Rafael. A Bajaj veio para ficar. Eu reforço isso sempre porque foi uma resposta do nosso diretor executivo, o senhor Rakesh, na coletiva de lançamento da marca. A Bajaj entra nos mercados. Ela não sai deles. Legal. O Brasil tem sido uma experiência fantástica para a matriz, porque além de você entrar num mercado com concorrentes maduros, não existe em outro canto do mundo 2 marcas japonesas que tinham 95% de share até 4, 5 anos atrás. Isso a gente viveu no automóvel na década de 80 aqui no Brasil. E crescendo, né? Eu falo porque eu tenho muitos clientes
E eu vejo eles na expansão, assim, abrindo lojas. Na pandemia, teve clientes nossos ali que na pandemia abrindo lojas, estourando. O mercado de motos, desde a pandemia, vem crescendo 2 dígitos todos os anos. Esse ano continua e não tem nada que diga que isso vai mudar. Porque, apesar dos juros altos, apesar da restrição de crédito, então, você imagina, na hora que encaixar juros mais baixo, mais acesso ao crédito, vai decolar. Esse mercado estoura. Porque em muitos dos países, hoje, você já tem um mercado de motos maior do que o mercado de carros. No Brasil ainda não. Mas se você olha a curva, o mercado de carro já bateu 4, depois voltou a 2.400, 2,5. O mercado de moto retomou ano passado aí esse patamar de 2 milhões que a gente tinha vivido em 2011. Só que agora a tendência é muito forte. Dependendo do que acontecer com o automóvel, eu ousaria dizer que daqui a 4, 5 anos, pode ser que a gente venda no Brasil por ano a mesma quantidade de motocicletas que a gente vai estar vendendo o potencial desse carro. mercado. Por quê? Mais carro na rua, a questão do trânsito não melhora. Mais moto na rua, você consegue escoar melhor o trânsito nas grandes cidades. E nas cidades pequenas, a motocicleta ela é a evolução, né, do transporte. E também é liberdade, você tem uma facilidade de deslocamento. Eu vou falar uma coisa pra você, Valdir. Agora, pessoal, eu moro em Ubatuba, né? Pô, chega no final do ano lá, feriado, fica assim, você não sai de casa. Então, assim, a gente faz compras ali, sei lá, no dia 20 de dezembro ali, eu falo pra minha esposa, ela fala que eu sou um beijo pra Dani e falo, ó, eu quero ter comida aqui pra um mês, porque para não ter que sair. E aí a gente já falou, a gente vai ter que ter uma moto pra condição, até uma emergência, eu fiquei pensando, até uma emergência. E aí eu tenho muito esse estigma, porque eu tenho amigos que já tiveram, né, já se acidentaram, e eu tô mudando a minha cabeça, eu percebi que a questão é segurança, assim, você se machuca, quem não tem responsabilidade, não tem equipamento e assim, eu conheço amigos agora que têm moto, andam devagar e nunca se machucaram, por exemplo. Então isso eu queria trazer a questão da segurança. A pessoa fala, mas moto assim, você tem que ter responsabilidade, equipamento, coerência. Você que tem filho como eu, pô, você pensar nos seus filhos, né? Hoje até carro, para fazer uma ultrapassagem com o meu carro hoje, eu olho e falo, não, eu lembro das crianças. Então, fica esse estigma que do risco, eu sempre tive essa restrição com moto, mas por uma coisa mesmo minha, assim, e hoje eu já estou mudando. Eu vejo que a questão é um excelente meio de transporte e você tem que ter bons equipamentos, coerência, né? E dirigir com segurança, porque... Equipamentos modernos. A gente vai ter lá, resumindo, a gente vai ter uma moto lá, com certeza, lá. Elétrica vocês já tem aqui, já? A gente não tem no Brasil. Hoje, o scooter elétrico da Bajaj que a gente vende só na Índia. Só na Índia. A gente já teve aí vários meses desse ano que a gente foi líder de mercado lá, fazendo 30 mil unidades mês. Então, o que aconteceu? Você teve lá na Índia umas 2, 3 startups que vieram para o mercado de moto, scooter elétrica. Elas entraram primeiro, né? Foram as primeiros players aí no segmento, mas logo depois as marcas tradicionais se prepararam e vieram. E aí, naturalmente, como você tem um poder de rede de distribuição já estabelecido, você consegue, numa velocidade muito maior, escalar. E aí a Bajaj, por vários meses, aí disputando liderança de mercado com 30 mil motos. A gente vai começar a exportar para outros países. Temos planos de trazer para o Brasil, mas aí não seria um produto para fazer CKD, é um produto que a gente pagaria todo o imposto, traz como CBU, traz como importado. Não vai ser um produto uma opção para com preço... aqui o grande atributo é a oferta versus a entrega. Não, vai ser um produto que a gente vai mostrar a nossa capacidade tecnológica, nosso poder de fogo, né? Nesse sentido, mas vai ser algo que vai ser muito nichado, não é um produto que a gente espera ter grandes volumes. E pegando, Rafael, você me permitir assim, um minutinho só que você falou sobre o tema de segurança. Eu também sou uma criança que cresceu e virou, né, adolescente, adulto, com a restrição do meu círculo, até da minha família. Meu pai, você não vai ter moto, se comprar moto é perigoso, moto é perigoso. E eu hoje, até pelo meu papel, por ter me tornado usuário, cliente, e o meu papel representando a Bajaj dentro da Abraciclo, dentro da associação, eu acho que é um trabalho conjunto das marcas. Desmistificar. Qual é a diferença? Qualquer mercado europeu, você vai, Espanha, Itália,
França, por que você vê os grandes pilotos, né, vêm todos da Europa? O menino, desde pequeno lá, ele é estimulado a andar de moto. Você, quando tira a sua habilitação, você tem até a questão das categorias. Quando você tira a habilitação, no teu primeiro ano, em alguns países, os primeiros 2 anos, chamam de A1, A2, depois você vai para 1. Você tem uma habilitação que você não pode pegar uma moto de cilindrada alta, você tem que pegar uma moto de cilindrada baixa, que está restrito até 500 ou 600 cilindradas. Depois daquilo ali, você faz novamente uma atualização da tua habilitação para subir. Como a gente tem aqui a categoria D, no automóvel. Você não pode. Você não a minha habilitação é D, não é E. Você dirige um caminhão, você dirige um ônibus. Mas não é porque você dirige um caminhão ônibus, você pode pegar uma cegonha para dirigir. Você tem que ter 2 anos de D comprovada para subir e fazer a prova para E. E aqui é o contrário. Você tira a tua habilitação, todo mundo se prepara para passar no teste, não se prepara para aprender a andar de moto. E você pode pegar a habilitação num dia, no outro dia você ir numa concessionária, comprar uma motocicleta 1.000 cilindradas, 1.200, 1.300 cilindradas e você ir para a rua e aí você vai causar para a tua vida e você vai causar lá. Não é isso. Então as marcas têm um papel de educação, de treinamento, de formação. A gente tem uma enorme oportunidade. A Abraciclo faz um trabalho muito legal junto com os Detrans na cidade. A gente teve recente Maio Amarelo, um monte de iniciativa para criar a cultura, a educação. Andar de moto é legal, mas andar maneiro, andar equipado, andar com capacete, com luva, com jaqueta. Eu não vou 2 quarteirões de casa sem calça, sem jaqueta, sem luva, sem capacete. Quer dizer, levar a sério a questão da segurança. Porque você se protege. E legislação, como você falou, né? E a lei, né, te obriga a usar o capacete. Você anda no norte e no nordeste do país, muita gente ainda anda sem capacete no Brasil. Muito legal. E assim, como que a Bajaj enxerga a evolução do consumidor brasileiro no setor de 2 rodas? Porque o cliente vem mudando drasticamente. A gente vai completar 11 anos aí de história, de treinamento, e a gente fala que o nosso treinamento, você pegar, né, ano a ano, a cada semestre, todos os anos eu tô lá no NADA para os Estados Unidos para buscar inovação, e a gente sabe que o cliente está mudando, tem muito. O que vocês enxergam assim sobre essa evolução do cliente, do consumidor? De fato, né, a gente vê o nosso comportamento enquanto consumidor. Eu acho que o primeiro deles, e a pandemia acho que potencializou a realidade do digital, né? Eu acho que como marca você tem que estar muito preparado hoje, não só para você fazer a tua comunicação, você planejar o target que você quer atingir, para começar todo o trabalho de prospecção e geração de leads, para jogar dentro do funil, a gente falava aqui antes de começar, e aí você poder medir a tua efetividade, a taxa de conversão da tua equipe. Então, acho que todo mundo, de fato, agora o digital não é uma realidade paralela, é a realidade. Eu acho que o off mudou muito, né? A gente ainda faz alguma coisa aqui e ali, mas está todo mundo dentro do digital. O consumidor, ao mesmo tempo, e aí eu acho muito bacana também que a legislação brasileira ela ajuda o consumidor, o direito do consumidor. E isso é importante, porque e não estou falando só no nosso setor, vem marca séria, como é a Bajaj, e vem marca que não é séria, vem aventureiro. Também, vem aventureiro. E quem fica com a conta no final do ciclo do aventureiro é o cliente. Então, a gente convida o cliente a ir numa concessionária Bajaj a experimentar um produto. A gente tem um armazém de peças. Test ride, eu ia falar isso. Test ride de todos os modelos em todas as lojas. Então, quem não conhece, quiser passar numa concessionária fazer um test ride, não perde tempo. À disposição. Legal. A gente tem hoje quase 800 mil itens armazenados aqui em Barueri. A gente tem um depósito nacional de peças para fazer importante você falar isso, a distribuição, porque o pós-vendas, né, dentro da proposição de valor da marca Bajaj, eu falei lá no início, produtos completos por um valor justo. A Bajaj lançou, desde o primeiro dia, 3 anos de garantia em toda a linha. Caramba. Revisão a preço fixo. Você sabe quanto vai custar a manutenção da tua moto se você planejar os 3 anos primeiro. A gente tem a revisão preço fixo e garantia. Não era um padrão para as motos de entrada no Brasil. O padrão era de 1 até 2 anos, mas a maioria 1 ano apenas. A gente chegou com 3 anos de garantia desde o primeiro produto
numa moto de 160 cilindradas com valor Com fixo. planejamento com valor fixo. Isso aí é um baita diferencial, pô. Super diferencial. E aí, respondo um pouco da tua pergunta sobre o consumidor. O consumidor quer isso. Ele quer seriedade. Sim. Ele quer a marca que te entregue, vamos dizer assim, a experiência completa. E não é porque eu comercializo na Bajaj uma moto de 160 cilindradas, uma moto de 150 cilindradas hoje, que a gente vende preço final a R$ 16.300, que eu não vou oferecer uma boa experiência para esse cliente lá na ponta. A gente começou, hoje a gente tem um calendário, esse ano já foram mais de 2.000 clientes, acho que 57 passeios já realizados, o Dominar Rides. O que era comum você ter, por exemplo, numa Harley Davidson lá no ROG, os passeios, café da manhã, a concessionária como ponto de encontro no sábado, em todas as concessionárias Bajaj, sábado de manhã, você tem um café à disposição do cliente e a concessionária é ponto de encontro para a saída de passeios. Que e legal. A gente tem o nosso programa de experiências global já rodando aqui desde o início da operação, que é o Dominar Rides. Não interessa se você tem uma 150, uma 160 ou uma 400. Você pode se juntar. Você vai se juntar, porque Que o passeio legal. é feito para todo mundo andar junto, em segurança e ter uma experiência Fantástico. legal, uma oportunidade de contato com a marca. Muito bacana. Então, acho que é isso, respeitar o cliente, oferecer uma experiência bem legal para ele, oferecer um pós-vendas sério, uma equipe treinada, capacitada. A gente já tem parceria com o Senai aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. A gente está tentando fortalecer o nosso time de pós-vendas. Hoje é um desafio. Essa mão de obra, certamente aí nos clientes de vocês, no treinamento, a mão de obra Cara, técnica. a gente cresceu tanto nessa parte de capacitação no pós-vendas, assim, foi uma coisa que eu não vou te falar que eu não planejei. Eu não falei, ó, vou pegar e desculpa, vou criar um treinamento, né, para pós-vendas em concessionária, para vender de carro. Foi um negócio que eu trouxe o Thiago, um abraço pro Thiago Santana, que é engenheiro, que é especialista em pós-vendas, né? E ele trouxe esse trabalho, a gente fez um piloto aqui e ali, assim, é algo que existe uma grande demanda de padronização, de profissionalização, né, de treinamento, capacitação. Então tem concessionários, inclusive, de motos que a gente atende, que a gente começou com um projeto de 6 meses e a gente está há 7 anos. Que legal. Né, fazendo todas as unidades. Então a gente vê uma grande oportunidade e no pós-vendas eu brinco que a gente tem mais facilidade em treinar, que as pessoas são mais processuais e mais habituadas a dados. É verdade. Então, assim, eu que vim de vendas, né? Eu vou te dizer que eu sempre quis ter uma área comercial com independência mais do Rafa só, né? E a gente tá hoje com o Ale, com o André, né? Com o Léo, com o César, com a nossa equipe aí. E o cara número 1 de vendas da Prospect Pro é o André Mori, que é um cara de pós-vendas. Um abraço pro André Mori, é o cara que é o vendedor número 1 nosso, é um cara que chegou aqui 5 anos atrás e falou, pô, eu quero trabalhar com você e tal, mas eu não sou vendedor. Eu falei, tá. Ele falou assim, mas eu manjo de processo. Eu falei, cara, eu tenho um processo para venda, se você seguir, você vai ser melhor, você vai vender mais do que eu. E hoje ele vende mais do que eu. Um abraço pro André. E eu vejo uma grande oportunidade na questão de pós-vendas para capacitação e formação. Vou até aproveitar e fazer o merchan aqui para quem é concessionário aí e quiser conhecer também, né? Entre em contato com a gente, comenta aqui que tem um treinamento especial. A gente faz capacitação para consultor de serviços, né, para venda de peças, para gerente de oficina. E a gente tem cases muito sólidos, né? O Thiago Santana é um cara que eu quero te apresentar depois, que é fora da curva. Verdade. Eu tive a sorte de ter esse cara aqui, né, na minha empresa. E, então é algo que a gente vê com bons olhos. E eu acho que eu vejo a preocupação que vocês têm com cada ponto ali, né? Produto, pós-vendas, a experiência, é uma visão, assim, realmente vocês vieram para ficar, porque essa muito questão do cliente ter esse receio da marca vir e depois ir embora, e depois ficar sem peça, isso é algo... Com menos de um ano, eles já colocaram a fábrica, já mudaram, enfim, né? Peças, né, em estoque. É natural o cliente ter essa preocupação e tem que ter. E eu sempre digo, aí vou até aproveitar, se permitir, falar para o nosso cliente ou para aquele que está considerando a Bajaj como marca. Excelente. A gente não está dizendo que o nosso produto não vai ter nenhum tipo de problema. É um conjunto mecânico, como um carro, uma geladeira, um fogão, um celular, vai ter problema. O que a gente está propondo é que a gente vai estar preparado, com um time de pós-venda capacitado para lhe atender. A gente tem um armazém de peças à disposição, um estoque de peças em toda a rede de concessionárias. E se a gente não tem a peça para te atender, a gente tira de um kit. Eu tiro da linha de produção para não deixar a moto de cliente mobilizada. Nossa, isso é muito legal. E a gente tem embarques aéreos semanais saindo da Índia, porque a construção da marca ela vai ser feita através do respeito ao consumidor, que está nos dando a oportunidade de experimentar algo novo.
e dar essa chance para a Bajaj entrar na vida dele. E a forma da gente retribuir é essa, é fazer o máximo esforço para que a sua moto não fique imobilizada quando você precisar da Bajaj aqui no Brasil. Cara, que aula, Valdir, de verdade, cara. Eu preciso agradecer você, assim, eu adorei essa aula sobre, não vou falar principalmente sobre a Bajaj, mas sobre o mercado de duas rodas, assim, a gente tem crescido, né? Eu gosto muito desse mundo. Tô quebrando a minha crença limitante. Isso. Inclusive, eu vou começar a o Pablo para vocês. Então, depois eu vou te falar do Pablo. O Pablo pode ser um bom convidado para falar bacana, já pode com você sobre desmistificar esse tema. Legal. Ele é instrutor, dono da empresa, foi campeão, assim, durante anos seguidos, campeão brasileiro aí. Legal. É um piloto e é um cara extremamente competente, responsável. A coisa da condução segura, você sai daqui matriculado numa aula dele para aprender a andar de Vamos moto. marcar essa entrevista, só me passar o contato pra gente agendar, para estar convidado aqui. E até pensei aqui, se eu for lá visitar o Alan lá na Bajaj, lá é difícil eu sair sem difícil. O Alan você já sai. Meu professor, né? Então. Mesmo sem habilitação, você já sai com a moto. Aí depois você tira a habilitação. Mas a moto a gente já vende para você. Pode, fantástico. Eu queria, se você pudesse resumir assim, uma frase, um propósito da Bajaj no Brasil, que mensagem você deixaria aí para o consumidor, aí para o mercado? Bom, Alexandre, Rafael, eu sei que a gente está caminhando já para o final aqui da conversa. Agradecer a oportunidade de falar um pouco da Bajaj para uma audiência super qualificada e um público diferente daquele que a gente fala no dia a dia com os nossos parceiros de negócio. Eu queria comentar duas coisas, se você me permitir, e responder a questão de vocês. Uma primeira, né? É muito legal, de fato, essa história que a gente está construindo aí ao longo desses quase 3 anos. Hoje, e aí eu volto lá na salinha que eu trabalhei sozinho na minha casa, já somos mais de 200 colaboradores na empresa entre Manaus e São Paulo, né? Já são 177 em Manaus e aqui em São Paulo a gente já está, acho que com 30, 31, então chegando a 210 pessoas. Eu preciso agradecer, ninguém faz nada sozinho. Acho que assim, a rede de concessionárias que a gente tem montado, uma rede de primeira linha, grandes parceiros, grandes grupos, e não estou falando só grandes grupos por serem os maiores grupos, mas grandes grupos focados no negócio. A gente fez grandes empresários. Grandes empresários. Grupos com experiência em 2 rodas, que têm feito um trabalho brilhante, e grupos muito fortes em 4 rodas que queriam ter uma primeira experiência em 2 rodas. Legal. E a gente tem tido assim, experiências fantásticas com eles. Agradecer a vocês pela confiança, por estarem juntos com o nosso time construindo isso aí. O time de liderança da Bajaj, o Adelino, nosso diretor industrial lá em Manaus, aqui em São Paulo, nosso time também, Maurílio aí que toca todo o pós-vendas, diretor de pós-venda, Fábio tocando vendas e desenvolvimento de rede, a Jaqueline, já falei dela mais cedo lá na área de marketing. Acho que assim, a liderança da Bajaj do Brasil, o João, o nosso CFO, um cara que veio já de 2 rodas de uma outra empresa e com o toque dele também, eu brinco que ele é o CFO que ajuda muito o comercial, geralmente essa é uma área de atrito nas empresas, né? Eu acho que a gente tem um time de liderança muito bacana, muito comprometido para levar essa história adiante. E eu não comentei lá no início, eu acho que é importante, dentro do portfólio global da Bajaj, falei dos países, do faturamento e tal, você sabe que a Bajaj ela é uma acionista da KTM, a Bajaj tem 49% da KTM, no mundo e recentemente a Bajaj fez um aporte para se tornar majoritária na KTM, está agora aguardando a aprovação das autoridades lá na Europa e também faz parceria com outras marcas. Então, a marca KTM, a marca Husqvarna, recentemente, nos últimos 3 anos, se uniu à Triumph para desenhar produtos de menor cilindrada que são comercializados aí através da marca Triumph no Brasil e no mundo inteiro. Então, assim, a Bajaj reforçando o tema nosso de engenharia, né, o tema da força do nosso R&D. Então, eu queria fazer esse agradecimento à rede, ao time todo da Bajaj em Manaus e São Paulo, especialmente aí a liderança nossa, e reforçar esses 2 pontos sobre a Bajaj no mundo. E eu acho que, em termos de propósito, a tua pergunta foi sobre uma frase para a gente...
A frase, eu vou usar o que a gente tem usado desde o lançamento. É o Reimagine Your Ride, é o Reinvente Seus Caminhos, né? A gente, mais do que uma tradução literal, a gente tentou achar as palavras em português que refletissem o espírito do que a gente quer dizer em inglês. E o Reimagine Your Ride é tudo isso. A gente quer oferecer uma experiência diferente para o consumidor. É uma marca que traz muita tecnologia, muita seriedade de produto, de engenharia, e a gente quer que você venha para a Bajaj para se tornar um cliente e poder evoluir dentro da marca. O cliente que entrou numa 150 cilindradas, poder depois migrar para uma 200, para uma 250, para uma 400. A gente ainda tem muita novidade de produto para trazer para o Brasil. O Brasil, como eu falei antes, ele abriu portas para a Bajaj pensar em produtos focados para o mercado brasileiro e para a América Latina. Eu não tenho dúvida que a gente está fazendo algo, e eu vou usar isso também. Acho que todo mundo que me acompanha aí há mais tempo já ouviu essa frase várias vezes. Mas eu falo isso hoje, estando na Bajaj, amanhã, o dia que não tiver, que me aposentar, eu tenho certeza de uma coisa: não é um lançamento de uma marca, não é uma rede nova, produtos novos. A gente está fazendo algo muito maior. A gente só vai se dar conta disso daqui a 10 anos ou 20. Aí a gente vai estar lá em 2040, né? Vamos olhar. 2040 eu ainda acho que vamos conversar. Tô lá, quero estar lá. 65, tenho filho pequeno e tal. Vamos olhar para frente e falar, pô, lá naquele ano, sabe, de 2022, 23, 24, uma marca nova, uma fábrica nova, operação de solda e chassi. A gente está escrevendo um capítulo importante da indústria de duas rodas. Qual vai ser o tamanho da Bajaj? A Bajaj vai ter 2, 5, 10 de share? Eu não faço a menor ideia. O que eu tenho certeza é que as marcas indianas vão estar no Brasil, vão estar estabelecidas, e esse baralho do share vai ser completamente diferente do que ele é hoje. Quem vai estar na frente, com que participação, depende do mundo. Vai estar mais que equilibrado. Mas eu acho que esse bolo vai estar mais bem dividido, e quem ganha com isso é o cliente. Tem mais opção, uma marca puxa a outra, e o mercado brasileiro vai evoluir muito ao longo dessa década que a gente está aqui. Eu tenho certeza que em 2030 o mercado já vai ser diferente. Então, certamente, assim, estamos nesse momento aqui, vocês estão participando de um capítulo importante da história de duas rodas no Brasil. Muito bacana. De verdade, assim, Valdir, eu adorei, cara, de verdade. Legal. Adorei mesmo esse episódio. Acho que cabe uma segunda edição. Quero já deixar aqui o convite para a gente fazer uma próxima edição. De um lançamento, algum momento que você queira vir. Eu quero deixar as portas abertas aqui para você. Colocar a Jaqueline, o Fábio aí. A turma é boa lá. O pessoal tem histórias boas para contar. Legal. É um time muito, muito preparado assim, para poder conduzir um projeto de tamanha magnitude. O convite é para vocês, está estendido para as pessoas que você recomendar da Bajaj. E me veio uma ideia aqui, eu sou o Pedro sabe como eu sou, as ideias vêm e eu falo mesmo. Se você quiser pegar, sei lá, o melhor vendedor Bajaj do Brasil, fazer alguma campanha, alguma coisa, a gente entrevista vendedores também aqui de carro, de moto. Já entrevistamos a Gabriela Leite, lá da Brown Rez, um mês que ela foi líder do Brasil da Volkswagen, vendeu acho que mais de 35 carros no mês. Digamos que você tem aí em 2025, ou 6, ou quando você quiser, algum vendedor que se destacou e você queira indicá-lo para estar aqui, contar você a história. Fica... Obrigado. Tá? E eu quero muito que você venha aqui fazer um segundo capítulo da história, porque eu sei que tem muito mais para eu aprender aqui. Foi uma aula. Um maior prazer. Eu adorei de coração. Mais uma vez, Alan, obrigado pela indicação. Pra galera que não segue ainda, né? Sigam lá, @Bajaj do Brasil. Quer deixar o teu Instagram também pra galera seguir? O meu é Valdir Roma Ferreira. Valdir com Y, né? Mas segue a gente lá, YouTube, Instagram, Bajaj do Brasil. Eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo. A gente tem produzido bastante coisa legal. Tem conteúdo legal do global, mas assim, a gente investe muito em desenvolvimento de conteúdo local, e eu acho que por isso a gente tem sido tão bem sucedido aí no engajamento nas nossas redes sociais. Cara, parabéns pelo trabalho, cara, pela trajetória, inspiradora, de verdade, cara, assim, é uma visão que você tem de negócio. Assim, bem que o Alan falou. Impressionante, cara. Adorei essa aula. Para mim não foi um podcast, foi uma aula que você deu pra gente aqui sobre o mercado de duas rodas, sobre planejamento, gestão de negócio. Cara, fantástico, cara. Gratidão. Uma aula mesmo. Parabéns, Valdir. Assim, você conta tudo com muito entusiasmo. Dá pra gente ver
não é por acaso você, eu imagino que é como você tá criando, você tem um filho pequeno, né? E eu acho que a Bajaj também é meio que você isso aí. pegou do início, né? E Do quando início. você tem esse olhar aí, poxa, daqui a 10, 15, 20 anos, você tem entusiasmo do que vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer, que você traz isso na sua fala. Então, parabéns pela Obrigado, trajetória, parabéns pelo início de um projeto que ainda é uma criança de 5 anos. isso aí, E eu sei que tem muito, a Bajaj tem muito a crescer. Parabéns pelo início que você está tendo pelo aí. Viu? feedback E seu, pela pelo sua seu história. também, Foi muito Rafael. legal. É uma honra, assim, poder estar dentro desse projeto da Bajaj. Legal. Acho que vem coroar a carreira, né? É isso Eu aí. brinco que eu cheguei na Harley Davidson, estava na página 2, o negócio já estava rodando. Na Triumph, depois cheguei na página 1. E a Bajaj, de fato, eu peguei o livro Número inteiro um, para a gente zero. Pegou começar. zero ali, Pra pegou gente- eu brinco, pô, escrevemos o contrato social da Legal. empresa, né? Parabéns. A empresa não existia Legal. no Brasil. Eu tenho certeza que vai ser uma história Tem de sido sucesso. uma jornada fantástica. Só tenho a agradecer aos clientes, aos funcionários, Fantástico. ao Muito time que tem permitido a gente fazer essa história tão legal da Bajaj aqui no Brasil. Parabéns. Obrigado, Parabéns, gente. Aldir. Agradecer a galera também que acompanhou a gente aqui no YouTube, né? Se você Dá gostou aquela desse curtidinha. conteúdo aqui, curte, né? Não, Pô, não gasta o dedo, né, Pedro? Uma história dessa Como é tem que que é? Manda um curtir, tem que aviãozinho, né? compartilhar. Manda um aviãozinho, compartilha o link no Zap. Compartilha que essa Faz história o vai ajudar Triple muita C, gente. né? O curte, compartilha, né? E comenta, comenta. né? Comenta. O Triple C, boa. Muito obrigado, Valdir. Obrigado, Obrigado, a você que ficou com a gente até, Valeu, até, gente. até nessa 1 hora e pouquinho aqui. Foi um prazer estar com vocês, né, Pedrosa? E Bora você lá. tá demais, cara, que você esteja aqui Vamos lá mais pro presente próximo. aqui, meu irmão. Valeu. Tá vamos bom? pro Obrigado, pessoal. Obrigado, Valdir. Um abraço. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até a Tchau, tchau. próxima.